E aí, união de pessoas do mesmo sexo. A Itália deixa ou não deixa? Como funciona com a cidadania e com o permesso? Segura aí que eu vou responder agora. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? Tava aqui mais cansadinha, mas vou dar uma... Vamos lá, força! Fim de dia, né? Fim de semana já tá meio cansativo. Mas vamos lá, eu tinha prometido de fazer esse vídeo e vou fazer porque eu recebi essa pergunta no direct no Instagram. Aliás, se você tem alguma pergunta pra mim, vai lá no direct do Instagram, ou coloca o seu comentário aqui, a sua pergunta aqui. A gente pode conversar nos dois canais. E aí a pergunta era, como funciona em relação à cidadania italiana e a direito de residir na Itália e fora da Itália, no caso de união civil de pessoas do mesmo sexo? E eu falei, olha, sinceramente não faço a menor ideia, não conheço ninguém nessa condição, ou que tenha passado, né, por uma experiência como essa, portanto eu não faço a mínima ideia, eu vou pesquisar e te falo. E aí, claro, como com qualquer outra dúvida, eu aproveito e faço vídeos, porque afinal de contas, a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, então vamos que vamos. Vamos lá. Então, como é que funciona? A Itália, deixa eu pôr mais pra cá que essa luz tá variando um pouco, tá ficando meio chato, melhorou. Ok. A Itália aceita união civil de pessoas do mesmo sexo, ok? Portanto, dois homens ou duas mulheres podem estabelecer uma união civil reconhecida pela Itália. Isso significa o que na prática? Que se você é casado com ou casada, enfim, né? Se o seu casamento foi feito num país que reconhece a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo, ou como é chamado também, né, de união homoafetiva, e me desculpem se eu usar algum termo aqui inadequado, é por ignorância mesmo. Então, se você realizou a sua união civil em algum país que isso é permitido, né, que a lei permite, então a Itália reconhece esse casamento, ok? A mesma coisa vai acontecer com o casamento feito na Itália em relação a outros países da Europa. Significa o seguinte, porque a outra pergunta era, ok, então eu caso na Itália, e aí eu caso no Brasil, e aí a Itália reconhece, mas aí eu tenho que necessariamente morar na Itália, eu posso morar em outros lugares? E aí a resposta é sim, você poderá ter a união reconhecida em qualquer país que necessariamente reconheça a união civil nesse caso. Isso significa exatamente o quê? Se você está procurando imigrar como cidadão italiano ou ítalo-brasileiro, tanto faz, para um país da Europa que também aceita a união civil entre pessoas do mesmo sexo, beleza, você pode morar lá. Por quê? Porque um cidadão europeu pode morar em qualquer local da Europa sem problema nenhum, e a sua família também pode morar, obviamente morando na mesma residência, né? Então, por exemplo, caso de pai, caso de filho e caso de cônjuge. Então, se você tem uma união reconhecida pela lei italiana e pela lei local, portanto, você também tem direito, obviamente, ao seu permesso de soggiorno, que aí vai depender, obviamente, do lugar onde você tá, tem um nome diferente, né? Então, por exemplo, aqui em Portugal Boa pergunta, como é que chama aqui em Portugal? Não faço a mínima ideia. Mas, por exemplo, na França chama permis de séjour, que é a tradução de permesso de soggiorno, que nada mais é do que o tal do visto de permanência, ok? Então, vai variar o nome, mas na verdade, se você estivesse na Itália casado com um cidadão italiano, você teria direito ao permesso de soggiorno per ricongiungimento familiare, e portanto você tem esse direito em qualquer país que também aceite a união civil de qualquer modo. Então, como é que funciona? Você casa no Brasil, casa, sei lá, onde você vai casar, onde você mora hoje com o seu cônjuge, né? Não é casar a palavra que eu queria. Oficializa, né, o casamento, oficializa a união, né, em termos de lei, e aí pede reconhecimento na Itália, ou então casa direto na Itália, né, depende do seu plano. E depois, obviamente, estando na Itália, você tem direito ao permesso automaticamente. E fora da Itália, você tem direito, então,
ao que a gente chama de visto de regrupamento familiar, por acompanhamento do familiar, que é italiano, que é europeu, ok? Lembrando que uma união civil entre pessoas do mesmo sexo e o casamento vai cair na mesma situação quando a gente vai falar de reconhecimento de cidadania, por casamento, obviamente. Então, o que vai acontecer? Se o casamento acontece e o casal mora no solo italiano, são 2 anos de morada, de casamento, né, de união, morando no território italiano, ou 3 anos em qualquer outro canto do mundo de união. Ok? Essa é a regra, e aí não muda em nada, na verdade, daquilo que é um casamento heterossexual. Essa é a regra para qualquer lugar. Se você tem dúvida, coloca aí embaixo, aliás, muda sim, né? Muda, claro, porque depende se o país que você vai aceita a sua união, mas a Itália aceita e você não vai ter problema com isso. Vou deixar na descrição do vídeo um link que fala sobre isso, na verdade 2, um em português e um em italiano. Então é legal também, porque se você tiver alguma dúvida, também pode consultar lá. E de novo, coloque seus comentários ou suas dúvidas aqui no vídeo, ou então manda no direct. Ok? É isso. Lembrando também que essa também foi uma pergunta que me foi feita. Também cai na situação de, no momento de solicitação de reconhecimento da cidadania, vai precisar fazer o teste de italiano no nível B2. Beleza? É isso aí. Qualquer dúvida, de novo, qualquer comentário, bota aí. Se você gostou, bem. Se você não gostou, também coloque seu dislike. Assim eu fico sabendo e faço um vídeo melhor das próximas vezes. Ou pelo menos faça um vídeo diferente, quem sabe você desgosta de mim de jeito... Não, tô brincando. Mas coloca aí o seu comentário, seu like ou seu dislike, enfim. Vamos interagir, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye.